Volto a apelar ao nosso presidente. Os produtores do Rio Grande do Sul precisam da ação do seu governo e merecem a sua consideração. A securitização das dívidas é urgente. Compreenda isso, presidente, e ajude os gaúchos. E quero me solidarizar e somo-me ao pronunciamento feito por Sua Excelência, senador General Mourão, em relação ao povo do Rio Grande do Sul e em relação particularmente às suas apreensões no tocante àqueles e àquelas que fazem a agricultura no Rio Grande do Sul. Tenha por absoluta certeza que a minha, como a presença de todos os seus companheiros e companheiras, que quando instados a votar e a nos posicionar favoravelmente a recursos que foram direcionados justamente ao povo do Rio Grande do Sul, depois das sucessivas intempéries que se abateram de forma vexatória, calamitosa sobre toda aquela região, Vossa Excelência sempre contou, como sempre contará. Mas faço um adendo. Não podemos desconhecer que o governo federal, que o presidente Lula, que a sensibilidade dos seus se houve presente naqueles instantes. Se ainda há de se queixar, se ainda há de se reivindicar, se ainda há de se pedir, o façamos. Mas sem jamais, senador Jaime Campos, olvidarmos a presença do presidente Lula fisicamente, não apenas fisicamente, mas com toda a sua estrutura administrativa e com recursos. Valiosos e vultosos recursos, se ainda não a ponto de poder fazer a recuperação, que continuemos como Vossa Excelência, corretamente, como dever que tem, afinal de contas, a representar o bravíssimo povo do Rio Grande do Sul, o fez nesta manhã da tribuna. Eu apenas peço a sua compreensão, fazendo um pequeno registro, mas necessário registro da presença do governo federal e do presidente Lula em momentos tão drásticos à realidade de milhares de vidas de gaúchos que passaram por essas vicissitudes. Presidente, quero também, nessa oportunidade, fazer uma prestação de contas, porque é nosso dever fazê-las. E há cerca de 30 dias, precisamente há 30 dias, a primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande foi entregue pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério do Turismo. E por que a alegria de postar-me nesse instante da tribuna? Por várias razões. Primeiro, porque é um grande equipamento, um equipamento que repercutirá não apenas na área turística e com as suas repercussões e geração de recursos, mobilizações de recursos para todos os municípios que circundam Campina Grande, mas porque se alastrará outras atividades. E tivemos nós, enquanto senador da República, ao lado da então senadora Nilda Gondim, de colaborarmos com 34,5 milhões de reais para que essa primeira etapa pudesse ter sido entregue, na expectativa de que brevemente a segunda e derradeira também assim o seja e assim tenhamos o uso por inteiro do Centro de Convenções da cidade de Campina Grande. Foi uma ação de responsabilidade conjunta dos governos federal e estadual e com uma incisiva colaboração e participação dos dois mandatos, o nosso e o do mandato da ex-senadora Nilda Gondim, repito-me, com 34,5 milhões de reais, para os quais tivemos as colaborações do então presidente, que volta a essa condição, senador Davi Alcolumbre, e da então companheira senadora Cátia Abreu. Então, as minhas congratulações, saudações ao povo de Campina Grande, nossas saudações a todos os que puderam participar desse instante. Finalizo, presidente, nós vamos ter a oportunidade, logo, antes do recesso, começar a fazer o debate sobre a medida provisória 1302, apresentada, editada, publicada e em já plena vigência por parte do governo federal, que tratará sobre as questões de recomposição e de ajustes fiscais também. E é evidente que essa casa, como a Câmara Federal, que já tem
tido a oportunidade, através dos seus condutores, presidentes e também na individualidade dos nossos pronunciamentos, todos nós sempre fizemos questão de falar, de enfatizar, até porque corretamente o fazemos, que não somos favoráveis a criações de novos tributos, que não somos favoráveis a maior carga tributária. Mas a gente precisa também, senadora Tereza Leitão, senadora Tereza Cristina, fazer um meia-culpa. A gente precisa fazer um meia-culpa. Porque quando a gente debate e aponta o dedo para o Executivo a dizer: Executivo, nós não vamos concordar que você apresente como sugestões arrecadatórias esta ou aquela ou quaisquer outras iniciativas que aumentem a carga tributária, mas não esqueçamos que esse Congresso, que nós próprios senadores, somos responsáveis por uma queda arrecadatória no momento em que apreciamos, votamos e concordamos com desonerações sem precedentes, que aumentam as dificuldades do governo, e a este governo somos nós a cobrar iniciativas para todas as áreas. Veja que incongruência. Parece que é algo feito de maneira deliberada, com o propósito exatamente de gerar dificuldades administrativas, portanto, gerando oportunidades aos que na oposição esperam a facilidade de reacessar o poder. Esse Senado Federal e aquela Câmara, nesse período em que aqui nós estamos, se responsabiliza ou deveria se responsabilizar só no ano passado, quando nós apreciamos, votamos favoravelmente a desonerações de 17 setores que geram uma diminuição de 27 bilhões de reais a menos para o erário público. E aí, como é que você faz? Não se inventa, a não ser que nós emitamos moeda. Então é preciso que a moderação, o equilíbrio, é preciso que, pelo menos no instante, a racionalidade, que o desejo de fazer o discurso político ou o desejo de criar dificuldades para o governo sejam sentimentos postos, pelo menos que momentaneamente, à parte, e voltemos à racionalidade para que nós identifiquemos as melhores saídas. Somos irremediavelmente contra aumentos de cargas tributárias, mas nós não podemos ver um Brasil com 800 bilhões de renúncias fiscais. Senador Jaime Campos, como é isso? E como é que nós vamos cobrar o Executivo, se nós próprios tiramos do Executivo? Então essa conta efetivamente não fecha. O que eu apelo aqui é a compreensão e sensibilidade que haveremos de ter quando formos discutir essa medida provisória 1303 e façamos os melhores direcionamentos. Presidente, eu devo, até pela condição de beneficiado paraibano que sou, de fazer um justo registro a mais uma entrega realizada pelo governo do presidente Lula, com ele presente entre nós há cerca de 20 dias, entregando duas importantes ações, tanto ao estado da Paraíba como ao estado vizinho de Pernambuco, e em benefício também ao Rio Grande do Norte. E feliz aqui me encontro porque, na ocasião, ladeados estávamos pela nossa querida senadora Tereza Leitão, que compartilhou da satisfação do seu próprio povo pernambucano na cidade de Salgueiro, como também distinguiu-nos com a sua presença lá em Cachoeira dos Índios, território paraibano. Eu falo sobre a transposição do São Francisco, a integração das águas do São Francisco, tão ansiada pelo povo brasileiro e que só nesse século pôde estar sendo vivenciado de forma efetiva, com acessos a essas águas e, a partir desses acessos, novas transformações, nova realidade de vida para cerca de 12 milhões de brasileiros que nos estados da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte sofriam, padeciam, reclamavam com a falta de mitigação por parte dos governos que se sucederam desde o tempo de Dom Pedro II. Afinal de contas, senadora Damares,
Essa era a nossa expectativa, de um projeto gestado em século imperial e que só agora, só há poucos anos, a partir de 2007, com o governo do presidente Lula, que sempre demonstrou a sensibilidade para com aqueles e para com aquelas que não tinham sequer o direito a acessar água para consumo pessoal, quiçá para consumo animal e utilização em lavouras, nas agriculturas diversas, nós estamos tendo essa possibilidade. E ficamos muito felizes, porque mais um trecho, depois do eixo leste, o eixo norte, e agora nessa semana, próxima passada, com a presença do ministro Valdez Góes, também mais uma vez em território paraibano, entregando a adutora do Pajeú. Trecho da adutora do Pajeú que beneficia alguns dos nossos municípios, beneficiando municípios também do estado de Pernambuco. Então, é o nosso agradecimento, é o nosso reconhecimento a um governo que se faz presente em todas as regiões.